Transformação de energia na célula. Professora Thaisa Queiroz Machado. Descrição. Conceitos da transformação de energia das células eucarióticas e entendimento das características e funções de organelas atuantes no processo de obtenção de energia. Propósito. Compreender de que forma as células obtêm energia, e como as organelas são estruturadas e funcionam é essencial para o estudo da biologia celular, que é a base das ciências da vida. Objetivos. Módulo 1. Cloroplasto e a transformação de energia. Identificar as características e as funções dos cloroplastos. Acessar módulo. Módulo 2. Mitocôndrias e a transformação de energia. Descrever as características e as funções das mitocôndrias. Acessar módulo. Módulo 3. Peroxissomo e o metabolismo celular. Reconhecer o papel do peroxissomo no metabolismo celular. Acessar módulo. Introdução. As células são a unidade básica de todos os organismos. Para que a célula sobreviva e realize suas atividades, é necessário que alguns processos sejam executados. Entre esses processos, podemos destacar a obtenção e transformação de energia, porque uma célula sem energia não é capaz de realizar suas atividades e morre. Existem diferentes formas de obtenção e transformação de energia de acordo com o tipo celular. As células vegetais, das plantas e das algas, por exemplo, obtêm energia pelo processo da fotossíntese. Só realizam fotossíntese as células que possuem uma organela chamada cloroplasto. Essa organela apresenta uma estrutura especializada que transforma energia luminosa em energia química para a célula. As células animais também possuem seu mecanismo de transformação de energia, mas não por meio de fotossíntese. Uma organela muito importante para praticamente todas as células animais é a mitocôndria. Ela é capaz de realizar vários processos para a sobrevivência das células. No que diz respeito à energia, as mitocôndrias realizam a respiração celular, um mecanismo com várias etapas que apresenta uma sequência de eventos impressionantes e coordenados. Neste conteúdo, vamos conhecer as características dessas organelas responsáveis pela transformação de energia, e também entender como tais processos são executados. Isso possibilitará a compreensão de vários outros eventos. Aviso: orientações sobre unidades de medida. 1. Cloroplasto e a transformação de energia. Ao final deste módulo, você será capaz de identificar as características e as funções dos cloroplastos. Ultraestrutura, organização molecular e características genéticas dos cloroplastos. Os cloroplastos são organelas que se encontram nas células das plantas e algas. Mas o que são organelas? São estruturas localizadas no citoplasma celular, e que desempenham funções importantes para garantir o funcionamento adequado da célula. Para que as células se mantenham vivas e organizadas, elas precisam constantemente de ATP, adenosina trifosfato, que é responsável pelo fornecimento de energia. Grande quantidade de ATP é produzida por organelas específicas e especializadas, que são envolvidas por uma membrana. Há dois tipos de organelas conversoras de energia: as mitocôndrias, presentes em quase todas as células animais e vegetais, e os cloroplastos, encontrados somente em plantas e algas verdes. Representação em 3D do cloroplasto. Os cloroplastos estão localizados principalmente nas células das folhas de plantas. São um tipo de plastídeo ou plasto, possuem DNA próprio e têm capacidade de autoduplicação. As células vegetais apresentam características marcantes que as distinguem das células animais: a presença de vacúolos, parede celular e cloroplasto. O cloroplasto possui pigmento verde em abundância, que é a clorofila, responsável pela cor verde das plantas e algas verdes. Ele está relacionado com o processo de fotossíntese. Além da clorofila, os cloroplastos também apresentam pigmentos amarelos e laranjas, os carotenoides, mas estes são mascarados nas folhas pela coloração predominante da clorofila. A outra estrutura dos cloroplastos é considerada complexa. Apresenta geralmente um formato de disco, e possui duas membranas de revestimento e um espaço intermembranar entre elas.
Dentro dos cloroplastos há um fluido chamado estroma, onde estão dispersos vários componentes, como DNA e ribossomos. Além de abrigar estruturas, o estroma executa diferentes vias metabólicas indispensáveis para a célula. Mergulhado no estroma, encontram-se os tilacoides, que são um sistema de membranas que formam estruturas similares a sacos achatados. Nas membranas tilacoides estão as clorofilas, os carotenoides e os complexos proteicos que atuam na cadeia transportadora de elétrons para a produção de ATP. O interior dos tilacoides é chamado de lume do tilacoide. Os tilacoides se organizam no interior do cloroplasto em formato de colunas semelhantes a pilhas de moedas, os chamados de grânulos ou granum. As membranas que compõem os cloroplastos são membrana externa, membrana interna e membranas tilacoides. Essas membranas delimitam os seguintes compartimentos: o espaço intermembranar, o estroma e o lúmen do tilacoide. Ultraestrutura do cloroplasto. Post_Ed. Saiba mais. Outras estruturas também são encontradas no interior dos cloroplastos. Podem conter carboidratos armazenados que só aparecem quando a célula está realizando ativamente a fotossíntese, chamados grânulos de amido. Estes tendem a sumir quando ocorre período prolongado de escuro. Também podem ocorrer gotas de lipídios, pequenos corpos oleaginosos. Os cloroplastos possuem DNA circular próprio e ribossomos. Por conta disso, são considerados semi-autônomos por produzirem algumas proteínas. Outra característica interessante do cloroplasto está relacionada à habilidade de se autoduplicar, ou seja, originar outro cloroplasto. Algumas das propriedades dos cloroplastos aqui apresentadas se assemelham às das mitocôndrias, como a dupla membrana e o DNA próprio, o que faz levantar a hipótese de que essas organelas se originaram de uma associação simbiótica, interação entre dois organismos. Essa ideia levou à teoria endossimbiótica, que estudaremos ao longo deste conteúdo. Como vimos anteriormente, os cloroplastos possuem material genético na forma de DNA circular. O genoma dos platídeos possui características muito similares ao genoma encontrado nas mitocôndrias e nas bactéricas. No entanto, o DNA dos platídeos é maior e mais complexo se comparado ao da mitocôndria. São encontradas entre 30 a 200 cópias de DNA no interior do cloroplasto. Por meio do sequenciamento do DNA de diferentes cloroplastos, foram identificados muitos genes responsáveis pela transcrição de RNA ribossômico e diversos tipos de RNA transportadores. Além disso, o genoma dos cloroplastos é capaz de codificar proteínas ribossômicas, proteínas envolvidas na fotossíntese, e também as relacionadas com a expressão gênica, como subunidades de RNA polimerase. Apesar da capacidade de produzir proteínas, os cloroplastos não são capazes de fabricar todas elas. A maioria, cerca de 90%, das proteínas dos cloroplastos são sintetizadas pelo genoma nuclear e importadas do citoplasma celular para o interior da organela. Esse transporte acontece em sítios específicos da membrana, porque a membrana externa dos cloroplastos possui locais onde moléculas são capazes de entrar e sair. Essas passagens são muito importantes para importar parte das proteínas e enzimas fabricadas no citoplasma celular. Por meio de complexos transportadores, essas estruturas conseguem ser importadas, e esse processo demanda o gasto de energia. Tanto a membrana interna quanto a membrana externa possuem esses complexos que são chamados de complexos TC. São aqueles que se localizam na membrana interna do cloroplasto. Complexos TOC. São aqueles que estão na membrana externa do cloroplasto. Os complexos TC e TOC são semelhantes ao sistema Tinton que existe nas mitocôndrias. Aspectos gerais da fotossíntese, fotorrespiração. Fotossíntese é o processo pelo qual as plantas e as algas conseguem fabricar substâncias orgânicas a partir da energia luminosa. Como vimos, as células das plantas e algas possuem uma organela chamada cloroplasto, que possui pigmentos em seu interior, como a clorofila. Esses pigmentos são responsáveis por converter a energia luminosa em energia química, mas para isso acontecer são necessários alguns componentes, como o dióxido de carbono e a água. A partir daí,
é liberado o oxigênio e são produzidas as substâncias orgânicas. SMS_Field. Curiosidade. Um aspecto muito interessante diferencia cloroplastos de mitocôndrias. As mitocôndrias geram energia a partir da quebra de moléculas orgânicas. Por sua vez, os cloroplastos produzem energia apenas utilizando energia luminosa e água. Agora vamos entender cada etapa do processo de fotossíntese. Ela ocorre em nível celular, e é extremamente importante para a cadeia alimentar. Isso porque os seres heterótrofos, que não são capazes de produzir seu próprio alimento, dependem da energia fornecida pelas moléculas orgânicas presentes nos vegetais. Mas onde exatamente ocorre a fotossíntese? As membranas e os compartimentos que formam o cloroplasto estão associados a essas reações fotossintéticas. Então vamos acompanhar. Como já vimos, nas plantas e algas existem muitas células que possuem no seu interior as organelas chamadas cloroplastos. Dentro dos cloroplastos estão os grânulos, que possuem tilacoides revestidos por membrana tilacoide. Nessa membrana estão os pigmentos fotossintetizantes, como as clorofilas, que ficam organizadas em um complexo chamado complexo antena, onde vai ocorrer uma das fases da fotossíntese. No entanto, a outra fase da fotossíntese ocorre no estroma do cloroplasto. O complexo antena está unido a diferentes proteínas e formam um fotossistema. Os pigmentos fotossensíveis não estão dispersos desordenadamente na membrana tilacoide, mas sim agrupados nos fotossistemas, que é onde vai ocorrer a conversão da energia luminosa em energia química. Processo de fotossíntese. Basicamente, o processo de fotossíntese pode ser dividido em duas etapas. Etapa fotoquímica. Também conhecida como etapa clara ou etapa de reações de transferência de elétrons, ocorre na membrana tilacoide. Nesta fase, é captada a luz e a água, é liberado o oxigênio e são produzidos ATP, adenosina trifosfato, e NAD, nicotinamida adenina dinucleótido fosfato. O ATP é a molécula energética, enquanto o NAD carrega elétrons ricos em energia. Etapa bioquímica. Também conhecida como etapa escura ou etapa de reações de fixação do carbono, ocorre no estroma do cloroplasto. Nesta fase, os produtos vindos da fase anterior, o ATP e o NAD, são utilizados junto com o CO2 para produzir moléculas orgânicas. Como consequência, o ATP e o NAD são utilizados nesta etapa e transformados em ADP e NAP, que, por sua vez, são liberados e retornarão para a etapa fotoquímica. Warning. Atenção! Vale destacar que, apesar de as etapas do processo de fotossíntese serem conhecidas como clara e escura, ambas ocorrem de dia. Não se engane em pensar que a clara acontece de dia e a escura à noite, certo? Etapa fotoquímica. Nesta etapa, acontece a conversão da energia luminosa em energia química. Os pigmentos presentes nas membranas tilacoides, como por exemplo as clorofilas e os carotenoides, absorvem os fótons, partículas elementares que compõem a luz, da energia luminosa. Lembre-se de que os pigmentos fotossintetizantes, como a clorofila e os carotenoides, são capazes de interagir com o fóton, energia luminosa, e fazem parte dos fotossistemas. Os fotossistemas são divididos em dois tipos: fotossistema I e fotossistema segunda, nomes dados de acordo com a ordem de descoberta. Fotossistema I é capaz de captar energia luminosa com comprimento de onda de até 700 nanômetros. Fotossistema segunda é capaz de captar energia luminosa com comprimento de onda de até 680 nanômetros. No fotossistema segunda, os pigmentos fotossensíveis captam a luz e ocorre a hidrólise da água, ou seja, a água é quebrada em H+ e O2. Os elétrons resultantes dessa quebra, hidrólise, são aproveitados e passam a ser energizados pela energia luminosa. Com isso, no fotossistema segunda, a energia luminosa é captada e transferida de forma que os elétrons da periferia vão em direção ao centro do fotossistema, onde estão as clorofilas especializadas. Assim, pigmentos que estão no fotossistema captam a energia luminosa e repassam para o pigmento ao lado, que converge para um centro de reação fotoquímica, que corresponde a um complexo proteico.
As clorofilas especializadas convertem esses elétrons ricos em energia e os transferem, por meio de proteínas do citocromo, ao fotossistema I. Esse movimento dos elétrons de um fotossistema a outro leva à geração de ATP. Conforme os elétrons são carregados pelos citocromos, estes vão perdendo energia, e consequentemente, chegam ao fotossistema I com baixa energia. No entanto, os elétrons são energizados novamente no fotossistema I. Mas como isso acontece? Expande_more. No fotossistema I, a incidência da luz também energiza os elétrons. Da mesma forma como ocorre no fotossistema segunda, os elétrons da periferia se deslocam para o centro do fotossistema, e lá são utilizados para formar o NAD. Lembre-se que o NAD carrega elétrons energizados. A fotossíntese consiste em fazer com que a energia de um fóton, que foi passada para o elétron da clorofila, seja repassada até que essa energia ative duas clorofilas contidas no centro da reação fotoquímica, clorofilas especializadas. Assim, as moléculas energéticas podem ser produzidas. Esse processo ocorre na membrana do tilacoide e é considerado acíclico. Observe, na imagem a seguir, que a energia luminosa é captada e repassada pelos pigmentos até que alcança um par especial de clorofilas no centro de reação. Processo de fotossistema como absorção química de luz em plantas. Apesar de a etapa fotoquímica resultar na formação de ATP e NAD, a quantidade de moléculas energéticas produzidas ainda é pequena. Sendo assim, existe ainda um segundo processo que ocorre nessa etapa para produzir mais moléculas energéticas. O segundo processo é cíclico. Vai produzir bastante ATP e ocorre apenas no fotossistema I. Agora não é necessária a quebra da água através da hidrólise, pois os elétrons são energizados com a energia luminosa e na sequência são utilizados na produção de ATP. Então os elétrons são utilizados na formação de ATP e não são inseridos no NAD. Como consequência, esses elétrons retornam para o fotossistema I. O movimento de retorno dos elétrons completa um ciclo, e é exatamente por isso que este processo é chamado de processo cíclico. Com isso entendemos que o fotossistema I atua nos processos acíclico e cíclico, enquanto o fotossistema segunda atua somente no processo acíclico. Test_snippet. Resumindo, a etapa fotoquímica pode ser entendida como o processo em que a energia luminosa e a quebra da água são utilizadas para produzir ATP e NAD e liberar o 2. Essas moléculas energéticas, ATP e NAD, são indispensáveis para a etapa bioquímica. Etapa bioquímica. Esta etapa ocorre no estroma do cloroplasto e nela ocorrem várias reações químicas. De maneira geral, podemos englobar essas reações em um importante processo chamado ciclo de Calvin. Observe a imagem a seguir. Ciclo de Calvin na fotossíntese. No ciclo de Calvin são utilizados CO2, ATP e NAD. Estes dois últimos foram produzidos na etapa fotoquímica, para produzir a molécula orgânica. O CO2 entra no ciclo de Calvin e vai se ligar à ribulose com a ajuda de uma enzima denominada rubisco. A partir daí, ocorrem várias reações com quebra da molécula, que demandam um gasto de ATP e NAD, ou seja, por fim, tem-se a produção da molécula orgânica que possui apenas 3 carbonos, que se unirá a outra molécula semelhante de 3 carbonos para produzir uma molécula de glicose. Dessa forma, para produzir uma molécula de glicose, são necessárias 2 voltas no ciclo de Calvin. Depois da produção da molécula de 3 carbonos, o ciclo continua, e a molécula de ribulose é formada, podendo se ligar a novas moléculas CO2 e dar sequência ao ciclo. Na etapa fotoquímica, ocorre a produção de ATP. Na etapa bioquímica, são formadas moléculas orgânicas, que mais tarde serão utilizadas na respiração celular para produzir mais ATP. Mas por que isso acontece? Interação entre cloroplasto e mitocôndria nos processos de fotossíntese e respiração celular.
A produção de ATP na etapa fotoquímica não é suficiente para as células, por este motivo ocorre a produção de moléculas orgânicas. A glicose, quando entra na respiração celular, produz uma quantidade abundante de ATP, que supre as necessidades celulares. Dessa forma, concluímos que além de fotossíntese, as plantas também realizam respiração celular. As células fazem fotossíntese no cloroplasto, produzindo carboidrato, principalmente sacarose e amido, e liberando 2. Dentro das células também existem mitocôndrias, que utilizam o carboidrato e o 2 para realizar a respiração celular, que produzirá ATP em abundância. Video_library. Cloroplastos, mitocôndrias e a teoria da endossimbiose. Neste vídeo, a especialista explicará, de forma didática e geral, a teoria da endossimbiose que levou ao surgimento dos cloroplastos e mitocôndrias nas células eucarióticas. Olá, tudo bem? Eu me chamo Tessa Queiroz e hoje nós vamos entender a teoria da endossimbiose. A endossimbiose é uma relação ecológica onde um organismo vive no interior de outro. A palavra endossimbiose deriva do grego, em que endo significa interior, dentro, sim significa ao mesmo tempo e bioses significa que vive. Então, a gente entende que endossimbiose significa viver no interior de outro ao mesmo tempo. Existem vários exemplos dessa relação, como bactérias, corais, mas hoje nós vamos falar de uma relação específica. Essa relação específica que vamos falar recebeu o nome de teoria da endossimbiose. A teoria da endossimbiose, ela tem o objetivo de explicar como que se originaram as mitocôndrias e os cloroplastos. E como o próprio nome diz, é uma teoria, né? Então aqui nós vamos ter uma hipótese da origem dessas organelas. Então, para começar, é importante lembrar que há milhões de anos atrás só existiam organismos unicelulares que viviam nos oceanos. Os organismos unicelulares são aqueles que são formados por apenas uma célula. Então, tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos eram seres unicelulares de vida livre. As mitocôndrias eram procariontes de vida livre, como eu falei, que não conseguiam produzir o seu próprio alimento. Então, eram chamadas de seres procariontes heterotróficos aeróbios. E por que aeróbios? Porque eram organismos que precisavam de oxigênio para produzir energia. Enquanto isso, os cloroplastos, eles eram capazes de produzir o seu próprio alimento. E eles conseguiam fazer isso através da fotossíntese. Dessa forma, os cloroplastos ancestrais, ou seja, antes de se tornarem propriamente um cloroplasto, uma organela, né, eram chamados de organismos procariontes autotróficos. Essa palavra autotrófico quer dizer que são capazes de produzir o seu próprio alimento. Mas tá bom, já sabemos que antigamente essas organelas eram seres de vida livre. Mas a partir de que momento eles se tornaram as organelas no interior de uma célula? Isso aconteceu através de ingestão ou parasitismo, ou seja, esses seres de vida livre, eles entraram na célula, né, através de um parasitismo, invadindo a célula, ou a própria célula que ingeriu esses seres. O que acontece é que esses organismos, né, que agora estão dentro da célula, não foram digeridos. E com o passar do tempo, foi sendo gerada, né, uma relação mutuamente benéfica, tanto para os seres procariontes, né, quanto para a célula que os abrigava. E vale lembrar que nesse momento ainda não existiam células eucarióticas, tá? Essa célula maior que englobou
a mitocôndria ancestral e o cloroplasto ancestral, ela foi se desenvolvendo e com o passar do tempo que ela se tornou uma célula eucariótica. Então, resumindo, uma célula de tamanho maior passou a abrigar, né, no seu interior seres de vida livre. Né? Esses seres eram procariontes que não foram digeridos. E com isso foi se desenvolvendo uma relação endossimbiótica dos seres com a célula. E aí, com o passar do tempo, essa célula maior, que no início também era procarionte, foi se desenvolvendo, foi sofrendo invaginações da membrana plasmática e depois disso ela se transformou então em uma célula eucariótica. A teoria da endossimbiose aponta que, primeiramente, foram abrigadas as mitocôndrias no interior das células e que só depois de um tempo que os cloroplastos também foram abrigados. Porém, foi somente uma parte dessas células que englobaram também os organismos procariontes fotossintetizantes. Então, o grupo de células que englobou somente as mitocôndrias originou as células animais, enquanto as células que englobaram as mitocôndrias e mais tarde englobaram os seres fotossintetizantes, né, que no caso eram os cloroplastos, deram origem às células das plantas e das algas. Então foi assim que esses seres procariontes englobados, né, com o desenvolvimento da célula, que se tornaram organelas. Essas organelas realizam atividades, né, diferentes atividades, e fornecem um grande benefício para a célula, que é a produção de energia. A mitocôndria produz energia através da respiração celular e os cloroplastos realizam a fotossíntese. Então é isso, eu espero ter contribuído de alguma forma. Bons estudos e até a próxima! Playlist _play. Vem que eu te explico. Os vídeos a seguir abordam os assuntos mais relevantes do conteúdo que você acabou de estudar. Play _arrow. Ultraestrutura, organização molecular e características genéticas dos cloroplastos. Olá, meu nome é Mildred Ferreira Medeiros e nesse vídeo vou explicar para você as características genéticas dos cloroplastos, sua organização molecular e sua estrutura. Vamos lá? Os cloroplastos ocorrem nas células de algas e nas células de plantas. Nas plantas, os cloroplastos podem ocorrer em diferentes partes do vegetal, porém ocorrem com maior frequência nas folhas. Em algumas regiões da folha, uma única célula eucarionte vegetal pode apresentar entre 40 e 50 cloroplastos. Em 1 milímetro quadrado da folha, podem ser encontrados 500 mil cloroplastos. Afinal, como é a estrutura de um cloroplasto? Os cloroplastos apresentam um envoltório que consiste em 2 membranas. Entre essas membranas, observa-se a presença de um espaço, denominado de intermembranas ou espaço intermembranoso. O cloroplasto apresenta em seu interior uma matriz mais ou menos homogênea, que recebe o nome de estroma, qual é atravessada por um complexo sistema de membranas. As membranas formam estruturas em formato de saco achatado, chamadas de tilacoides. Os tilacoides apresentam um espaço interno denominado de lume do tilacoide. Em algumas regiões do cloroplasto, os tilacoides estão dispostos um acima do outro, formando uma espécie de pilha de moedas. Essas pilhas são chamadas de grânulo ou grano. Ao conjunto dessas pilhas, damos o nome de grânulos ou granos. Existem ainda tilacoides que não estão dispostos em pilhas, e sim interligando-as. Esses tilacoides recebem o nome de tilacoide do estroma ou tilacoides intergrânulos. É na membrana dos tilacoides que a clorofila está presente. Além da clorofila, podemos observar também os carotenoides. Nas plantas verdes, a clorofila mascara os carotenoides, o que acaba garantindo a cor verde típica
desses organismos. Nos cloroplastos também estão presentes corpos oleaginosos e amido. A presença de grãos de amido, no entanto, ocorre quando o organismo está realizando fotossíntese ativamente, podendo estar ausente em situações em que esses organismos ficam expostos ao escuro por muito tempo. O cloroplasto apresenta esse sistema de membranas, chamados de tilacoides, e esses cloroplastos são organelas que apresentam um DNA próprio, a qual a semelhança apresenta com o DNA dos procariontes, ou seja, das células bacterianas. Continue estudando e até a próxima! Você sabe quais são os aspectos gerais da fotossíntese? Nesse vídeo, vou falar sobre eles e também sobre a fotorrespiração. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas produzem o seu próprio alimento, utilizando o gás carbônico que se encontra na atmosfera e a energia do Sol. Essa definição, mais resumida do que é a fotossíntese, que apesar de parecer simples, é um dos processos mais importantes da natureza, pois todos os seres vivos no planeta Terra necessitam, direta ou indiretamente, da fotossíntese. Os seres clorofilados, que são os seres vivos que fazem a fotossíntese, precisam da fotossíntese para sobreviver, enquanto os seres não clorofilados, animais como os seres humanos, as bactérias, fungos, entre outros, precisam se alimentar através da absorção ou degradação dessas moléculas orgânicas pré-formadas que contêm a energia necessária para a sua sobrevivência. Agora eu vou explicar para você como ocorre, de forma resumida, a fotossíntese. Bom, a fotossíntese começa de forma extremamente simples, dando origem ao alimento básico de inúmeros organismos. E, por isso, torna-se um processo essencial. Nisso é possível dividir os organismos em dois grupos: as bactérias autotróficas, que realizam a síntese do seu próprio alimento, e as bactérias heterotróficas, ou seres vivos heterotróficos, que dependem de outros seres vivos para sobreviver. A água e os sais minerais são retirados do solo, através da raiz das plantas, e chega até as folhas pelo caule em forma de seiva, denominada seiva bruta. A luz do sol, por sua vez, também é absorvida pela folha, através da clorofila, que é a substância que dá coloração verde às folhas. Então, a clorofila e a energia solar transformam os outros ingredientes em glicose. Essa substância é conduzida ao longo dos canais existentes na planta para todas as partes do vegetal. O vegetal utiliza parte desse alimento para viver e crescer, e a outra parte fica armazenada na raiz, no caule, nas sementes, sob a forma de amido, que é um carboidrato. A fotossíntese tem a importante função de preservar todas as formas de vida no planeta. É através dela que as plantas produzem o seu alimento para servir de alimento para outros seres vivos. E ainda promover a liberação de oxigênio para a atmosfera. A fotossíntese ocorre em duas grandes etapas, que envolvem várias reações químicas, sendo a primeira a fase clara e a segunda a fase escura. Continue estudando e até a próxima! Falta pouco para atingir seus objetivos. Vamos praticar alguns conceitos? Questão 1. Os cloroplastos são organelas celulares importantes para que as células sejam capazes de desempenhar suas funções, mas não estão presentes em todos os tipos celulares. Em relação aos cloroplastos, assinale a alternativa correta. A. Os cloroplastos estão presentes em células animais e vegetais, porém não são encontrados em protozoários. B.
Mesmo apresentando DNA próprio, não são capazes de se autoduplicar. C. A estrutura dos cloroplastos é caracterizada por formato de disco e uma membrana de revestimento. D. No cloroplasto existe uma abundância de pigmento verde, chamado clorofila, porém este não é o único pigmento encontrado em seu interior. E. Os cloroplastos e as mitocôndrias apresentam estrutura semelhante, que muitas vezes impossibilita a distinção entre elas. Responder. Parabéns! A alternativa D está correta. Os cloroplastos são encontrados em células vegetais e em algas verdes, possuem DNA próprio e capacidade de se duplicar. Em seu interior, são encontrados pigmentos e a clorofila verde é o mais abundante. A sua estrutura é marcada pelo formato de disco, dupla membrana e espaço intermembranar. Apesar da semelhança estrutural com as mitocôndrias, é fácil diferenciá-las em razão do formato da membrana interna. Questão 2. A fotossíntese consiste em um processo indispensável para a sobrevivência das plantas e das algas. Ela se desenvolve a partir de energia luminosa e resulta na formação de energia para as células. Contudo, não é só isso que caracteriza esse processo complexo. Considerando a fotossíntese, assinale a alternativa que a define corretamente. A. A fotossíntese é um processo de etapa única que converte a luz em energia. B. O princípio da fotossíntese é fazer com que cloroplastos produzam energia a partir da quebra de moléculas orgânicas. C. A fotossíntese ocorre nas membranas e nos compartimentos localizados no interior dos cloroplastos. D. Durante a fotossíntese, são consumidos gás, oxigênio e água e produzidos energia e CO2. E. Os pigmentos fotossintetizantes podem ser encontrados espalhados pelo citoplasma celular e também dispersos na membrana tilacoide. Responder. 2. Mitocôndrias e a transformação de energia. Parabéns! A alternativa C está correta. A fotossíntese é um complexo processo que envolve várias etapas, cujo fim é produzir energia a partir da luz. Durante esse processo são utilizados o dióxido de carbono e a água, produzindo energia e liberando oxigênio. A fotossíntese acontece nos cloroplastos, e os pigmentos fotossintetizantes que participam do processo estão organizados em fotossistemas dentro do cloroplasto. 2.